Todos nós precisamos tomar apreço, começar a compreender a força mental que cada um de nós temos. E não é preciso fazer grandes estudos para entender a si mesmo. O mais importante é compreendermos que a força mental que cada um de nós temos está baseada naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vivenciamos, naquilo que nós pensamos, sentimos e vibramos. Essa é uma das formas. Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós sentimos, fica guardado num banco de memória. E esse banco de memória, ele é semelhante a um banco de dados, de um computador. A questão é que ao longo de toda a nossa existência, nós só vamos guardando essas memórias, armazenando essas memórias. E aí nós colocamos essas memórias num local da nossa mente, em um campo que se chama subconsciente. Este campo está associado também à mente instintiva. Então, quando nós não paramos, nós não tomamos um tempo para limpar esse banco de dados, pode ocorrer uma grande confusão. Mesmo que nós tenhamos consciência ou não daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós queremos viver, se esse banco, esse banco de memória estiver com informações contrárias àquilo que nós vibramos e desejamos, não vai funcionar. Então nós precisamos entender que no subconsciente existem informações tanto boas quanto aquelas que já não nos servem mais. Então, quando nós aprendemos a usar as informações, as memórias, o nosso banco de memória que está no subconsciente e retirar de lá as informações que nós precisamos, inclusive para resolver um problema, nós podemos realizar tudo o que nós queremos. O subconsciente ele está relacionado com a nossa forma de ver e enxergar o mundo, como eu falei. Por outro lado, se você deseja comprar um carro, qualquer carro, um carro vermelho, por exemplo. Mas se alguém diz para você que o carro vermelho não é tão bonito quanto o carro branco, e nesse momento você fica em dúvida entre o carro vermelho e o carro branco, há que se buscar então lá no fundo por que você fica tão suscetível, tão vulnerável às informações externas. O seu desejo era comprar o carro vermelho, mas quando você se depara com a opinião de outra pessoa te dizendo que o carro branco é mais bonito, você então breca. Neste sentido, é preciso você refletir por que você está em dúvida. E olha que isso acontece a todo momento. Haja visto que quando a gente, nós queremos mudar uma situação na nossa vida, como por exemplo, você deseja mudar de cidade porque você precisa mudar de vida, você precisa recomeçar tudo de novo, mas aí tem tanta coisa que você vai deixar para trás que você acaba bloqueando essa mudança, essa transformação. Novamente, passamos a enxergar somente o que está do lado de fora e não do lado de dentro. Mas se neste momento nós paramos e vamos lá no fundo, dentro de nós, buscar a informação, porque eu sou uma pessoa tão indecisa, a qualquer motivo, por qualquer motivo, em qualquer momento que alguém diz uma palavra contrária àquilo que eu estava pensando, eu já entro nessa indecisão, já começo a sentir medo de tomar uma decisão firme e forte, já não consigo enxergar mais aquele meu objetivo, aquele meu sonho com clareza. É dentro da nossa mente que estão plantadas todas as informações, quer sejam boas ou não. Então, porque nós precisamos entender isso. Aí alguém pode dizer, poxa, mas é tão difícil estudar, o campo mental. É difícil estudar o campo mental. Porém, é mais difícil ainda mergulhar dentro de si mesmo.
Porque se em todo estudo, né, que nós fazemos a respeito de como vibra a mente, de como esse campo em nós funciona, como que nós podemos mudar a vibração do pensamento, o sentimento, a reação. Mas quando a gente diz que é no silêncio que você vai resolver tudo isso, dá a impressão de que você não vai conseguir, porque parece que estudar sobre a mente é muito mais fácil do que entrar em silêncio. Mas eu posso dizer a você que realmente é mais difícil. Porque enquanto estamos só estudando, enquanto só estamos ouvindo o outro falar, trazendo a informação, a teoria disso, é fácil. O mais difícil é colocar em prática. E não precisa fazer todos os estudos possíveis a respeito desses campos para entrar em silêncio. Inclusive, você não precisa gastar nada para entrar em silêncio. Isso é algo que só você consegue fazer. E como nós podemos fazer isso? Um dos fatores mais importantes que nós precisamos entender para entrar no silêncio é não querer entrar no silêncio. Porque a mente, ela é contraditória. Tudo que você deseja fazer, ela vai conseguir arrumar uma desculpa para que você não consiga fazer isso. É como quando a gente pede para uma criança, não sobe aí, não sobe a escada, não mexa na faca, não corra no meio da rua. É tudo isso que a criança vai fazer. E aí você pensa, poxa, já pedi tantas vezes para o meu filho não fazer isso, e parece que cada vez que eu peço para ele não fazer, aí que ele faz, mais e mais. Então a mente, ela não entende isso. Ela entende a informação, a imagem, ela vê a imagem. E a criança não entende o não, né? Nós, adultos, também não entendemos o não. Quando você diz não mexa na faca, a criança vai ter a imagem da faca. E ela pode entender que é para mexer na faca, que é legal mexer na faca, que é gostoso correr na rua, que é interessante brincar correndo na escada, subindo e descendo na escada. E nós, adultos, entramos nessa mesma situação. Quando nós dizemos, eu não consigo entrar em silêncio, você está dizendo para a tua mente que você não pode entrar em silêncio. Quando você diz, eu quero ficar em silêncio, se você não tiver uma informação, uma imagem de você em silêncio, no momento em que você estava em quietude, em paz, em silêncio, você também não vai conseguir. Então, nós precisamos parar de buscar certas coisas para entrar em silêncio. Outra controvérsia, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem, eu estou em silêncio. Está em silêncio, mas está ouvindo a música. Estar em silêncio não é ouvir uma meditação guiada. Estar em silêncio não é colocar uma música, seja qual for a música mais linda do planeta. Você não vai estar em silêncio. Estar em silêncio é você realmente não ouvir nada externo. Talvez seja difícil, né? Principalmente quem mora em cidades maiores, o barulho é imenso. Mas há outros recursos. Eu, por exemplo, eu costumo usar um abafador de ouvidos. É isso mesmo, eu tenho um abafador de ouvidos. Aquele negócio, né, que as pessoas que trabalham com maquinário pesado, indústria que faz muito barulho, coloca aquele negócio, é como se fosse um fone de ouvido, mas ele só abafa o barulho. Então, quando eu quero entrar em silêncio total, para não ouvir o barulho externo, eu coloco um abafador do barulho externo. E mesmo assim, ainda não consigo estar em silêncio total, porque eu começo a ouvir as batidas do meu próprio coração, a respiração. Mas existe uma outra técnica básica, que é começar a prestar atenção na batida do coração. Começar a prestar atenção no ar que entra e no ar que sai, nesse barulho, nesse som que nós chamamos de som branco, que é o som natural, é a música, é a sua música, a canção do seu corpo. E isso ajuda você a silenciar os pensamentos que estão externos. E aí você senta, né? Se senta em algum local,
Como eu disse, se você não consegue ter esse silêncio externo, coloque um abafador, né, de ouvido, e fique ali ouvindo a sua respiração. Esse silêncio está associado a não pensarmos em determinadas coisas. E aí, quando você desvia o seu foco e a sua atenção para o seu próprio corpo, a sua música interior, que é a batida do seu coração, o som que você ouve enquanto você inspira e expira, você começa então a sair do que é externo e ficar no interno. E em pouco tempo você já começa a se sentir completamente em silêncio. Então essa forma de você entrar numa posição cômoda, né, sentado ou deitado de forma tranquila, faz com que você comece a relaxar o seu corpo, os seus músculos. E conforme você vai praticando principalmente a respiração diafragmática, você vai então entrando nesse silêncio. E depois, ao invés de você começar a pensar no que você deveria fazer ou não deveria fazer, porque você começa a voltar tudo de novo para aquele barulho, né? Aquela verdadeira fanfarra de barulhos o tempo todo. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu posso, isso eu não posso, né? Vai cair na mesmice. Você começa a simplesmente observar. Em Raja Yoga nós chamamos isso de observação serena. É quando nós nos separamos em observador e observado. Quando nós colocamos a nossa consciência para se tornar observadora da nossa mente e das nossas vibrações. Então, como é isso? Basta que você se concentre nesta respiração. O ar que entra e o ar que sai. E com o olhar mental, o olhar da mente, você começa a observar, a ser o observador de si mesmo. O que você está fazendo? Quando surgir um pensamento, uma lembrança de alguém, de uma pessoa, de uma preocupação, simplesmente deixe ir quando você solta o ar. E aí depois que você se sentir mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, em silêncio total das coisas externas, né? Você vai então se concentrar naquilo que você mais deseja. Talvez você esteja, por exemplo, tentando resolver um problema há dias, há meses e não consegue. Por quê? Porque você só pensa no problema. Então, quanto mais você pensa no problema, o problema vai aumentando. Mas se você fizer isso que eu estou te falando, e nesse momento em que você estiver em silêncio total, em quietude total, imagine o que seria isso. Imagine você jogando uma pedra dentro de um lago, lá na sua piscina. Imediatamente, né, começa a surgir umas ondas, umas ondinhas que vão se propagando, né, vão até a beira, a borda da piscina. Mas daqui a pouco ela para. A água volta ao seu, né, acomodar-se novamente. É assim a mente. Os barulhos vão fazendo essas ondas, né, que vão indo e vão se misturando e aumentando ainda mais os problemas. Mas quando você para de mexer nessa água, você fica quieto, apenas observando. Os pensamentos tendem a se acomodar. Eles não vão desaparecer, mas eles vão se acomodar. É como se eles estivessem indo lá para a borda da piscina, para a beira do rio. E aí é nesse ponto em que você vai jogar a pedrinha novamente, buscando a solução para um problema que você já sabe que existe, mas você não precisa pensar no problema. E aí você vai fazer uma análise mental deste problema e não se envolver com o problema. E aí você vai buscar lá no fundo, né, desse lago, trazendo a memória de tudo que você sabe a respeito de como resolver este problema. E se você fizer esse exercício um pouco mais profundamente, você será capaz, inclusive, de trazer para a superfície da sua mente, da sua memória, as lembranças de como, onde e por que você gerou aquele problema.
E aí é nesse exato momento que você vai conseguir então extrair todas as informações possíveis para solucionar o problema. E é engraçado que isso tudo que eu estou falando para vocês, eu já testei, eu faço isso diariamente, inclusive com os alunos na aula de yoga, né, nos treinamentos. Antes de você encerrar esse ciclo desse relaxamento, dessa análise, dessa observação de si mesmo, você vai ordenar, você vai dar uma ordem, um comando para o seu subconsciente, que ele, a partir deste momento, vai começar a trabalhar para a solução daquilo que você quer ver solucionado. Ou seja, ele vai trabalhar para a solução do que você quer ver solucionado. Ele não vai trabalhar mais em função do problema. E aí, em seguida, você pode repetir algum mantra, alguma frase de poder, aquilo que você mais deseja, né? Como, por exemplo, eu, diga seu nome, quero que este problema seja bem analisado, organizado, classificado. E aí, então, as soluções vão começar a se apresentar para que você consiga solucionar aquela questão. Eu já havia dito em um áudio anterior que problema e solução estão no mesmo lugar. E isso é verdade. E aí, quando você imagina, né, você visualiza que o problema está passando do subconsciente para ser passando no subconsciente, né, para ser trabalhado, todas as informações vão vindo para você, para o seu consciente, de uma forma que você jamais imaginou que pudesse ser possível. E aí, por último, você vai esvaziar isso tudo da sua mente. Então, veja, não é esvaziar a mente, isso não é possível. É como você querer esvaziar o mar, né? Você vai esvaziar-se daquilo que não te serve mais. E aí você vai decretar e comandar que tudo isso chegue ao fim, né? Esquecendo-se completamente desse problema, dando um tchau para ele, um basta. E aí você volta a observar de forma serena novamente, só que agora em total quietude interior, com a certeza de que isso já foi realizado, com a certeza de que isso já foi solucionado. E aí então você continua fazendo essa respiração de energia que entra, que sai, a energia que entra, a energia que expande através de você, de forma profunda. Então, para que o subconsciente trabalhe bem, né, a nosso favor, é necessário que você comece então a esmiuçar, né, a destrinchar o problema ou o tema que você vai querer resolver de forma profunda, sem se envolver no problema. Porque se você for fazer uma análise disso tudo, o problema que talvez você encare como sendo o problemão, começou a ser gerado com pequenas situações. Então isso significa dar o material preparado para o subconsciente, para que ele possa realizar de forma adequada a missão que é dele, de te mandar informações. Como eu disse, no nosso subconsciente, ao contrário de que muitas pessoas dizem, não estão somente informações ruins, estão inclusive informações poderosíssimas que estão guardadas ali há muitos e muitos tempos. Então, num processo de reflexão, de contemplação daquilo que você quer resolver, né? Você vai olhar aquele problema não com raiva, não com ódio, não com mágoa, mas com um olhar de contemplação, de misericórdia, de aceitação. Então, quando nós fazemos isso, nós começamos a dar os comandos para que tudo que esteja lá no fundo, que seja bom, comece a emergir para o consciente.
E aí você vai estar utilizando todas essas informações de forma plausível, né? Você não estará gerando mais problema, mas pelo contrário, você encontrou a solução para resolver não só esse problema, mas resolver inclusive outras questões de saúde, questões financeiras, enfim, aquilo que você mais deseja. Então, o processo de entrar em profunda meditação começa pelo primeiro passo, aquietar os pensamentos, fugir do barulho externo, para poder conseguir fugir do barulho interno. Tudo que você vê do lado de fora é porque você está vendo do lado de dentro. Quando você sente que um lugar está muito barulhento, é porque você não está em paz interiormente. Aquilo que está do lado de fora começa a incomodar muito você. Então, nesse momento, é preciso que você comece a refletir. O que está em congruência? O que está em sintonia? Qual é a simbiose entre essa inquietação com o barulho que está fazendo do lado de fora? Essa inquietação que você sente quando você vê alguém passando por um problema, qual é a sintonia que você tem em relação a isso? E aí é só mergulhar dentro de si mesmo, fazendo esse exercício simples, né? Falando assim parece um pouco complicado, mas se você se sentar, né? Sentar-se em algum lugar, começar a focar, né, observar a sua respiração, ouvir as batidas do seu coração, que é uma das formas, né, de começar a silenciar esse tumulto mental, você vai perceber que é muito mais fácil, que a solução e o problema estavam no mesmo lugar, inclusive dentro de você. Tá certo? Um forte abraço, até breve. Gratidão.